Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, então vai logo os três. Eu sou a professora Ellen, já me apresentei para vocês em vídeo anterior a esse, espero que vocês tenham visto a minha apresentação e que você não esteja chegando aqui e sendo pego de surpresa com essa figura aqui que vos fala. Hoje a nossa aula vai ser sobre o dadaísmo. A gente está dando continuidade ao conteúdo que o professor Cirilo Quartim vem trabalhando com vocês ao longo desses meses, certo? E aí a gente vai falar então um pouquinho do dadaísmo, que é uma dessas vanguardas artísticas europeias. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho sobre essa palavra vanguarda. Eu não sei vocês, mas eu sou uma fã de etimologia. Etimologia é aquela ciência que estuda a origem das palavras. E vanguarda é uma palavra que tem origem bélica, isto é uma palavra usada na guerra. Olha só que interessante. Vanguarda quer dizer aquele que vai à frente, aquele que está na frente, aquele que está avançado. Por que a gente fala vanguardas artísticas europeias? Vanguardas são movimentos artísticos que procuram estar à frente, avançados, são movimentos visionários, certo? E a vanguarda é uma palavrinha que faz contraponto com a palavra retaguarda. Retaguarda é quem está atrás. Por exemplo, na guerra, quem está na retaguarda cobre quem está na vanguarda, que é quem está na frente, quem está no fronte, na linha de frente da batalha. Feita essa definição de vanguarda, por que a gente fala vanguardas artísticas, né? São vanguardas que estão à frente do seu tempo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a definição da palavra Dada, que dá origem ao nome dadaísmo, né? Então, segundo o manifesto dadaísta, o significado da palavra Dada em francês é cavalo de pau. Vocês também vão encontrar cavalinho de brinquedo, cavalo de brinquedo, enfim. No manifesto ainda está escrito que em alemão significa não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno significa certamente, claro, tem toda razão, assim é, sim senhor, realmente. Já tratamos disso. Nessa definição, já se pode perceber que o movimento era pautado pela ironia. O que é ironia? Ironia é quando você responde uma coisa, mas o seu subtexto quer dizer outra. Sabe quando alguém te pergunta assim, fulaninha, eu tô bonita? Aí você fala, tá super bonita. Você está sendo irônica, você não está querendo que a pessoa saiba que ela realmente não está bonita. Então, era um movimento irônico, principalmente, né? Essa palavra Dada significa muitas coisas e, ao mesmo tempo, não significa nada, que era um pouco o que o movimento queria propor uma arte espontânea, libertadora, não tanto racional, não tanto lógica, né? Alguns dizem, reza a lenda, que o nome foi escolhido aleatoriamente, quando um dos fundadores abriu um dicionário e fechou os olhos e o dedo dele pousou lá sobre a palavra Dada, que quer dizer cavalo de brinquedo, cavalo de pau, isto é, significa nada que tenha um significado, né? Significa tudo e significa nada, né? E essa era a primeira provocação a que essa vanguarda europeia se propunha a fazer. Esse aí, ó, é o Cabaré Voltaire. É o lugar onde oficialmente surgiu o movimento dadaísta. Fica em Zurique, na Suíça, e ele surgiu aí em 1916. Ele era um clube artístico, literário, onde os artistas do movimento dadaísta se reuniam para falar sobre poesia, para cantar, para fazer apresentações de teatro. Se vocês olharem aqui nessa foto, existe aqui um manequim pendurado no teto. Uma das coisas que o movimento dadaísta se propõe a fazer é pegar objetos do cotidiano e ressignificar esses objetos, transformá-los em objetos de arte. Então aqui nessa foto você já vê um manequim pendurado no teto sendo utilizado de uma forma que usualmente ele não é. Geralmente manequins ficam em vitrines de loja ou no interior da loja para exibir uma roupa que aquela loja vende, não é isso? Ali não, ali ele está compondo uma obra artística, né? E ele está num lugar onde se respira arte, onde se faz arte, onde a arte é feita com essa proposta de questionamento. Aqui a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico em que o movimento dadaísta surge. Eu acho que o fato mais importante da nossa listinha aqui, ó, é esse aqui, ó, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918.
Vocês veem que o Cabaret Voltaire foi fundado em 1916, exatamente no meio da guerra. Isso não é por um acaso. O dadaísmo ele surge para questionar a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ele vem questionar o que a arte tradicional, o que a arte burguesa, o que a arte da academia. Vejam, quando eu falo academia, não é academia de malhar, de fazer levantamento de peso não, tá, pessoal? Academia nesse contexto aqui significa universidade. Quando eu falo arte acadêmica, eu estou me referindo à arte da universidade. Então, o movimento dadaísta, ele questiona o que é arte acadêmica, o que é arte tradicional, o que é arte burguesa, isto é, o que a arte das elites, das pessoas que tinham grana, estava fazendo, que não estava questionando os horrores da guerra, onde milhares, centenas de milhares de pessoas estavam morrendo, perdendo as suas vidas, para que países lutassem entre eles para ver quem mandava mais, quem era o mais poderoso, quem conquistava mais territórios, né? De um lado, se eu não me engano, era o Reino Unido, a França e a Rússia. Do outro lado era a Alemanha, a Áustria e a Hungria. Todos esses países lutavam por expansão de território. Tem aqui, ó, na nossa lista a corrida armamentista. O que é a corrida armamentista? É quando os países competem para ver quem produz a arma mais letal, a arma que mais mata, que tem um poder de destruição maior. Nesse contexto de corrida armamentista, você tem, por exemplo, a criação da bomba nuclear, que é uma arma, é a arma mais letal que já foi feita, né, pelo ser humano. Mata milhões de pessoas ao mesmo tempo, dependendo de onde ela for jogada, e pode destruir uma cidade, pode destruir um país inteiro. Então a corrida armamentista, dentro desse contexto da Primeira Guerra Mundial, é a principal coisa que o movimento dadaísta questiona, é a principal coisa que o movimento dadaísta vai contra, né? E o que impulsiona a guerra? O nacionalismo, esse ultranacionalismo. O que é o ultranacionalismo? É quando você olha para a sua nação e fala: minha nação é melhor do que qualquer nação, e eu sou patriota e eu não me importo com os outros povos. Eu quero conquistar os outros povos, os outros territórios, porque a minha nação é a maioral, a minha nação é a mais, né, foda. O movimento nacionalista, ele acaba ignorando o valor que outros povos e outras nações têm. E associado a isso, a gente tem políticas neocolonialistas. O que são políticas neocolonialistas? Colonialistas é quando um país parte em busca de conquistar outros territórios, transformando aqueles territórios em suas colônias. Isto é, subjugando aquele povo, subjugando aquele país, aquelas pessoas, ao seu poderio, ao seu comando, né? O Brasil, por exemplo, é uma colônia de Portugal. A gente ficou submetido a Portugal muitos e muitos anos, até a gente conseguir a nossa independência. E aí, o movimento dadaísta, ele vem também questionar esse contexto de colonização, de nova colonização, desse patriotismo exacerbado, dessas guerras por disputa de território e poder imperialista, essa corrida armamentista, né, que a guerra produz, quem constrói a arma mais letal. E nesse meio todo, os avanços tecnológicos. Surge, por exemplo, ali no início do século XX o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema surge no final do século XIX, o avião, o automóvel, o aparelho de raio-x, tudo ali acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Esse é o contexto em que a arte dadaísta surge, né, para questionar o que está acontecendo ao redor, mas sobretudo para questionar a própria arte, certo, pessoal? Aqui a gente tem alguns dos principais artistas dadaístas. Então tem aqui o Tristan Tzara, que ele era um escritor, um poeta. Ele produziu o primeiro manifesto dadaísta. O que é um manifesto? É uma carta que você escreve dizendo quais são as características daquele movimento artístico que você está lançando. E aí é interessante a gente pegar o manifesto do movimento dadaísta, porque o manifesto ele é um anti-manifesto. Ele é um texto que ele fala das coisas que o dadaísmo não quer, das coisas que o dadaísmo combate, das coisas que o dadaísmo rejeita, né? Então, o dadaísmo, por exemplo, rejeita as regras da arte acadêmica, da arte tradicional, ele não se submete ao que é esperado. E, por causa disso,
o dadaísmo produz obras de artes muito legais, que não se pretendiam obras de arte, se pretendiam obras anti-arte, e é por isso que é interessante o trabalho. O Marcel Duchamp, sem dúvida, é o dadaísta mais famoso que existe. As obras do Marcel Duchamp são as obras que estão mais em evidência do movimento dadaísta, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. O Hugo Boll é um dos que fundou lá o cabaré Voltaire, em Zurique. Ele é uma figura bastante expressiva no meio do surgimento do movimento dadaísta, assim como Hans Arp. Aí a gente tem aqui também algumas mulheres que compuseram o movimento dadaísta. A Hannah Hooke certamente foi a que mais se destacou com obras de colagem. Eu vou tentar mostrar para vocês uma obra dela daqui a pouco. A Suzanne Duchamp também, uma exímia pintora, escultora, uma artista fenomenal que propagou, que ajudou nessa divulgação do movimento dadaísta. Aí você tem aqui a Sophie Tauber, a Arp, que também é uma escultora incrível, que trabalha com colagens. É um trabalho fenomenal que ela faz. E a gente tem essa moça aqui, que o nome dela é tipo um trava-línguas, mas eu vou tentar falar para vocês. É a Elsa von Freytag Lorengoven. Consegui falar. Tenta aí você na sua casa, dá uma pausa nesse vídeo e tenta falar o nome dela. É meio difícil. Ela também foi uma artista incrível que produziu obras incríveis, levando em consideração ali as características das obras produzidas dentro do movimento dadaísta. Ainda alguns artistas aqui, o Francis Picabia, o Marques Ernest e o Man Ray. O Man Ray tem fotos, colagens e uns trabalhos muito legais. Não vai dar para a gente mostrar a obra dessa galera toda, mas vocês podem dar um Google aí e pesquisar o que eu estou falando. Ele fazia um trabalho voltado mais para fotografia e colagem. Inclusive, essa foto dele aqui é uma foto colagem. Quais são, então, as principais características do movimento dadaísta? Ele era um movimento anti-arte, que combatia, que questionava a arte que estava sendo feita até então. Como eu já disse lá no início do vídeo, a arte acadêmica, a arte institucionalizada, aquela que é aceita nas galerias, aquela que as pessoas vão olhar com aquela cara de intelectual e tal. Ele questionava a arte burguesa, que era a arte produzida pela e para a elite, para a galera que tinha grana. Outra característica é o anarquismo. O anarquismo é um movimento político que não aceita leis. O anarquismo defende que as pessoas não precisam ser regradas, que as pessoas não precisam ser pautadas por leis governamentais. E o anarquismo ele funda um pouco o dadaísmo também, porque o dadaísmo ele não quer se prender às regras, às normas das artes, nem às normas vigentes daquela época. Então, é também um movimento que tem uma pegada anarquista. Outra característica muito marcante do movimento dadaísta é o uso de objetos do cotidiano, transformando-os em objetos artísticos. Então, a primeira obra que explode, que faz muito sucesso dentro do movimento dadaísta, é um mictório. O mictório é aquela bacia usada no banheiro dos homens para se fazer xixi. Essa é a primeira obra dadaísta que faz um enorme sucesso, que marcou, que deu uma virada na história da arte. Até hoje, essa obra é muito importante. Você deve olhar e falar, poxa, mas é só um mictório. Já já a gente vai ver essa obra, tá? Mas naquela época, em que as pessoas só consideravam arte os quadros pendurados na parede, a música clássica, né? A fotografia de paisagem, você vem com o mictório e você choca o público daquela exposição. As pessoas vão ficar impactadas com aquilo. É a anti-arte, mas é também a arte. Existe aí um paradoxo nessa proposta do mictório, que é uma obra do Marcel Duchamp, que eu já vou falar dela daqui a pouco. Por quê? Porque ela quebra, ela rompe um paradigma. Outra característica, então, do dadaísmo é a irreverência e o sarcasmo. Quando ele pega um mictório e leva para dentro de uma exposição de arte em Nova York, vocês não concordam comigo que ele está sendo bastante irreverente? Que ele está querendo rir, que ele está querendo fazer um deboche? E ele faz, né? Ele faz da melhor forma possível. O dadaísmo ele faz uma crítica ao capitalismo e ao consumismo. Nesse aspecto, vejam como o dadaísmo é um movimento ainda hoje importante, como ele é contemporâneo nosso. Por que ele faz uma crítica ao capitalismo?
né? Provavelmente vocês devem ter estudado ou vão estudar isso em sociologia. Como é que o mecanismo do capitalismo funciona? Como é que as pessoas dentro do capitalismo trabalham para produzirem riquezas para poucas pessoas, né? Em troca de um salário. Então, o funcionário de uma fábrica, ele produz ali diariamente um objeto e ele ganha um salário fixo. O dono da fábrica, ele vende aquele objeto por 3, 4 vezes o valor pelo qual ele foi feito e ele lucra, e uma pessoa só concentra uma grana gigante, né? Ela se capitaliza. Capitalismo vem de capital, que é grana, que é dinheiro, né? Então eles fazem uma crítica ao capitalismo, a esse acúmulo de riqueza nas mãos de uma única pessoa ou de um único grupo, de uma pequena elite, né, que tem poder aquisitivo, que tem grana, que é rica, que é milionária. Eles fazem uma crítica a isso e fazem também uma crítica ao consumismo. Já naquela época as pessoas estavam consumindo muito mais do que deveriam. Se hoje a gente tem um consumismo exagerado, a gente pode dizer que esse iniciozinho do século XX, final do século XIX, com o advento das tecnologias, o aumento da produção nas fábricas, isso contribui muito para que as pessoas comecem a consumir mais do que elas precisam, né? As coisas começam a durar menos do que elas deveriam para que elas possam ser descartadas e outras novas possam ser consumidas rapidamente. Vejam se isso não é parecido também com um contexto que nós estamos vivendo hoje. Então eles fazem essa crítica ao capitalismo e ao consumismo, eles fazem uma ênfase nos temas absurdos, nos temas e conteúdos sem lógica, na repetição, isto é, eles não dão um sentido lógico, racional às obras de artes dadaístas. Elas são ilógicas, elas não passam pela leitura do seu intelecto nos moldes tradicionais cognitivos. Você às vezes não consegue entender uma obra dadaísta. Não entender racionalmente, porque ela não é para ser entendida racionalmente, ela é para ser entendida irracionalmente, ilogicamente. Ela é uma arte para subverter mesmo o entendimento. Ela é uma arte para te fazer coçar a cabeça, para te fazer questionar, para te fazer perder o sono. Por quê? Porque ela não se propõe a ser uma coisa palatável, que você observa, entende, te agrada ou não. Ela vem justamente varrer com tudo isso, ela vem te propor análises que requerem outros sentidos seus, além da inteligência. Ela quer que perpasse por outras camadas de entendimento. Olha que legal isso é muito legal, né? E aí ela fala aqui que faz uso de vários formatos de expressão, por exemplo, objetos do cotidiano, que a gente já falou, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais, na composição das obras plásticas. Então, os artistas dadaístas, eles deixam um pouquinho de lado aquela pintura tradicional no quadro, com tinta a óleo sobre tela, né? Eles fazem isso também, mas eles procuram misturar outros elementos. Eles misturam a colagem, eles misturam objetos pregados na tela, eles fazem esculturas com diversos objetos diferentes, esculturas direto na madeira, e eles cravam uma tesoura, e eles pintam aquela escultura. Então eles misturam várias linguagens artísticas. Eles se dão esse direito, a essa liberdade de criar livremente dentro do movimento dadaísta. Você faz, você pensou, você não pensou, você quer produzir de forma repetitiva e lógica. Dentro do movimento dadaísta você tem essa liberdade, é muito legal por isso. E por fim, eles têm um forte caráter pessimista, irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos no mundo. Eles fazem uma arte que ela é para te incomodar, eles fazem uma arte que é crítica, que é agressiva, que é dolorosa, que é incômoda, porque é um movimento que nasce no meio de um contexto de guerra, que é tudo isso. E que a arte tradicional, que a arte acadêmica, que a arte elitista não estava fazendo. Então a arte dadaísta, ela vem sentir os horrores do acontecimento da época. Ela é uma arte contemporânea porque ela está inserida naquele tempo em que ela está acontecendo. Ela não ignora a existência de uma guerra, ela não ignora a existência de pessoas morrendo, ela é uma arte que toca nessa ferida. Tem coisa mais irracional do que a guerra? Tem coisa mais irracional do que um soldado, que é um pau-mandado, matar uma outra pessoa só porque ela é de um outro país? Isso é irracional, isso é ilógico.
Enquanto isso, tem gente poderosa lá em cima mandando os pequenos fazerem atrocidades. Isso é totalmente irracional, né? Às vezes a história nos faz acostumar e a olhar para as guerras como se elas fossem uma coisa razoável, mas a guerra não é razoável, né? A guerra é a derrota da humanidade. Uma guerra é o fracasso da humanidade, infelizmente. E a arte dadaísta vem tocar nessa ferida, né? Nas feridas da guerra. Bom, aqui a gente vai ver algumas obras dadaístas, né? Essa daqui é uma obra dadaísta chamada Roda de Bicicleta, é do Marcel Duchamp. Essa obra, vejam, ela não tem lógica. Ela é uma roda de bicicleta sobre um banco. Qual é a lógica disso? O que ela te causa quando você olha para essa obra aqui? O que ela te desperta? Você fala, bom, mas isso não é funcional, isso não tem sentido. Como é que eu vou sentar nesse banco? Ou como é que eu vou usar essa roda? Ela te causa um desconforto, porque é esse o objetivo mesmo. É te tirar do seu lugar de conforto e te colocar um incômodo. É te falar, bom, alguma coisa não está certa aqui. Esse objeto ele não tem lógica, ele não tem funcionalidade, ele não tem utilidade. É um pouco a proposta do que o dadaísmo vem te oferecer. Aqui está uma fotografia do Man Ray chamada Lágrimas de Vidro, que é uma fotografia com lágrimas de vidro sobre um rosto de mulher. Eu não vou fazer análise das obras não, porque eu prefiro que vocês fiquem aí encucados com o que cada obra quer dizer. Aqui eu tenho aquele famoso mictório que eu já falei ali há pouco, do Marcel Duchamp. Então ele compra um mictório, assina aqui a assinatura dele e envia para uma exposição em Nova York. E aí causa um alvoroço, causa um rebuliço, porque as pessoas jamais poderiam esperar ver um objeto tão questionável dentro de uma galeria de arte. Aqui você tem um texto dadaísta. Olha só como é o texto dadaísta, como é que se propunha a fazer, o dadaísmo se propunha a fazer um texto. Veja aí se você consegue estabelecer alguma ordem, algum sentido. Talvez essa palavra aqui, talvez essa pergunta, na verdade, what dada, o que dada, né? A pergunta não tem sentido. E o texto ele é totalmente irracional, ilógico, fora da ordem, fora do sentido, com palavras grandes, com palavras pequenas, com palavras de cabeça para baixo. Então, esse texto representa bem o que era o movimento dadaísta. E aqui a gente tem uma obra muito provocativa que questiona os moldes da arte clássica, como eu venho falando para vocês, que é um bigode e um cavanhaque feito propositalmente no quadro da Mona Lisa do Leonardo da Vinci. E aí vocês vejam, o autor dessa obra, ele fez isso em 1919. E nós estamos em 2020, isto é, 100 anos depois, as pessoas ainda fazem releituras da Mona Lisa. Eu até dei um print aqui na tela do Google, onde eu fiz a imagem de releituras da Mona Lisa, para vocês terem uma ideia de que a Mona Lisa é uma das obras mais relidas, se não for a mais relida da história. Você tem aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Você tem aqui, ó, a Mona Lisa careca, a Mona Lisa de máscara, a Mona Lisa fazendo caretas, né? Você tem a Mona Lisa caveira, a Mona Lisa em forma de desenho, a Mona Lisa com a cara do Michael Jackson, a Mona Mônica, aqui a Mona Lisa com Pikachu, a Mona Lisa no melhor estilo slash, você tem aqui a Mona Lisa da Casa de Papel, enfim, é uma série de Mona Lisas. Essa daqui que é a Mona Lisa do Botero, que é um artista latino-americano muito famoso, que vocês vão estudar mais pra frente. Enfim, você tem uma série de releituras da Mona Lisa e talvez a primeira e mais famosa tenha sido essa daqui, feita lá no movimento dadaísta em 1919. Olha só que coisa legal, que vanguardista, né? Que esse artista é. E aqui mais algumas obras. Essa daqui é do Picabia, se eu não me engano. Essa daqui é do Tristan Tzara, que é um texto dadaísta também, com colagem. Vocês veem que é um texto feito à base de colagem. Essa daqui é uma escultura
que é um ferro de passar com pregos. Veja como é uma obra provocativa. Qual é o sentido de você ter um ferro de passar roupa que rasga a roupa, né? Então, é mais uma vez uma prova de que o dadaísmo é a anti-arte. É um movimento que vem questionar a utilidade dos objetos, que vem questionar o consumismo, que vem questionar a vida, as regras da vida, né? Esse ferro é bastante emblemático. Aqui tem uma escultura dadaísta também, se vocês conseguirem observar, com bastantes elementos pregados nesse rosto, nessa cabeça de madeira, né? Com medalhas, com placas aqui, se eu não me engano, umas roldanas, parece-me um pedaço de instrumento, uma fita métrica. Olha o tanto de elemento que tem pregado de forma ilógica nessa escultura dadaísta. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender até aqui como é que o dadaísmo é um movimento artístico bastante provocativo, né? Que ele traz essa série de reflexões e incômodos e é tão à frente mesmo do seu tempo. Hoje a gente vê na internet, principalmente, muitos objetos que se propõem serem desconstruídos. Isso o dadaísmo já fez há 100 anos atrás. Olha que coisa mais interessante. E aqui, para finalizar, a gente vai falar sobre o dadaísmo no Brasil, mas na verdade o dadaísmo no Brasil foi um movimento praticamente inexistente. Ele influenciou um pouco alguns artistas brasileiros, principalmente esse aqui, ó, o Ismael Neri e o Flávio de Carvalho, mas o dadaísmo ele serviu mais para pautar no Brasil o movimento surrealista, que é um movimento que vem a seguir, que a gente vai estudar logo em seguida ao movimento dadaísta. No Brasil, eu acho que o dadaísmo influenciou um pouco mais na literatura, enfim, eu acho que a gente pode pesquisar em outras áreas, em outras linguagens, a influência do movimento dadaísta no Brasil. Mas não é relevante, assim, não existe um movimento dadaísta brasileiro, concretizado, efetivo. É até difícil achar material sobre isso. Os principais representantes são esses artistas, mas as suas obras não são majoritariamente nem principalmente dadaístas. Eles apenas dialogam, eles conversam com esse dadaísmo europeu e as suas obras são influenciadas pelo dadaísmo, mas não chegam a se concretizar como obras dadaístas, no sentido mais profundo do termo. Então é isso, queridas e queridos. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês para o conhecimento do que é o movimento dadaísta. Espero que vocês tenham curtido a aula. Eu estou preparando as próximas aulas, que serão sobre o surrealismo e sobre a pop art. E espero que vocês gostem, viu? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!